Bom dia, aqui é o Tenente Corrêa, delegado do Serviço Militar da Guarnição de Marabá. Nosso bate-papo de hoje do canal Serviço Militar vai ser sobre os certificados que são emitidos pelo Serviço Militar, tá ok? Então, muito cidadão quer regularizar a sua situação e não sabe como, não sabe qual o documento que comprova a sua situação militar. Em vários concursos públicos, para tirar passaporte, é pedido o seu comprovante da situação militar. E muita gente acha que somente é o CAM, que é o Certificado de Alistamento Militar, mas existem outros documentos militares que comprovam a sua situação militar, ok? Vamos lá. A gente vai ter um papo aqui sobre todos esses documentos militares. O CAM, que é o Certificado de Alistamento Militar, o CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação, o AD, que é o Atestado de Desobrigado, o CI, que é o Certificado de Isenção, o CDSA, que é o Certificado de Dispensa de Serviço Alternativo, e o CR, que é o Certificado de Reservista de primeira ou segunda categoria. Então, em relação a essa documentação, o cidadão estará em dia com o serviço militar, com exceção do CAM, porque o CAM é o único que tem data de validade. O CAM ele só é válido no ano de alistamento do militar. Passou aquele ano, ele vai ter que ter um desses documentos aqui que vai comprovar a sua regularização, que ele não possui nenhum débito em relação ao serviço militar, ok? E em relação à gratuidade, o CAM ele é gratuito e o AD é gratuito. Os demais têm uma taxa de emissão que hoje está no valor de R$ 4,60. Bem, vamos lá. Certificado de alistamento militar. Trata-se do primeiro documento militar que o cidadão recebe assim que conclui seu alistamento militar. Então você foi lá, fez seu alistamento online ou presencial, você vai receber um CAM. Antigamente era nesse formato aqui e agora é um formato digital, onde tem QR Code e tem aqui um código de autenticação, ok? Através desse código, a autoridade que receber esse documento pode verificar na internet se esse documento é real ou não, se ele é válido ou não, tá? Como eu falei anteriormente, esse documento possui uma validade somente no ano de alistamento. E sua emissão é gratuita no próprio site de alistamento online. Depois que você se alistar online, você não precisa, numa junta, requerer seu CAM, porque agora não tem mais foto, né? Nem marca d'água, não tem carimbo, só tem tudo de forma digital. Você consegue imprimir o seu CAM, o seu certificado de alistamento militar, na sua própria casa, tá? E com esse item de pandemia, de isolamento, é importante que você não fique exposto. E muito importante, esse ano, devido à pandemia, o CAM ele foi prorrogado para 30 de setembro. Então, se você ainda não se alistou e se você nasceu no ano de 2002, ou seja, esse ano você completa 18 anos, ainda dá tempo de você regularizar a sua situação militar. Galera, vamos bater um papo agora sobre... aqui eu botei CAM, mas na verdade é CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação. Que documento é esse? Trata-se do documento militar que o cidadão recebe assim que o mesmo é dispensado, seja por... Então, você se alistou, você passou numa comissão de seleção e você levou lá um incapaz, física, B1 e B2. Qual a diferença entre B1 e B2, por fim de curiosidade? Os dois vão deixar você dispensado do serviço militar. O B1 é uma incapacidade física que você consegue resolver durante um ano. O B2 é uma incapacidade física que vai demorar em torno de 2 anos para você ficar apto. E existe também o capaz C, que seria o capaz notoriamente incapaz, só que nesse caso não se aplica aqui em relação ao CDI, tá? O incapaz C, se for uma doença mental, alguma paraplegia, aí você é notoriamente incapaz, vai ser um outro documento que vai ser emitido para você, tá ok? E o que significa município não tributário? Significa um município que não paga impostos? Não. Aqui na legislação militar, quando eu falo em município não tributário, significa um município que não tributa, que não determina cidadão que vai servir à instituição. Normalmente são as cidades que não possuem quartéis ou não possuem nenhum quartel próximo. Por exemplo, eu estou falando aqui de Marabá. Marabá, o jovem que se alista aqui, ele concorre à seleção aos diversos quartéis que tem em Marabá. Agora, se ele residir, por exemplo, em Eldorado dos Carajás, que é uma cidade próxima daqui, ele não vai poder servir, porque Eldorado dos Carajás é um município não tributário, ou seja, ele não tribui para nenhuma OM ativa do Exército. O CDI tem o valor de uma taxa, que atualmente é de R$ 4,60. Essa taxa ela é reajustada trimestralmente. Então, janeiro, fevereiro e março é um valor, abril, maio e junho é outro valor, ok? De 3 em 3 meses existe
esse valor que vai sendo corrigido. Antigamente o modelo CDI era tipo uma identidade e agora tem nesse formato aqui. Muito importante que o CDI, da mesma forma que o CAN, ele consegue ser impresso da casa do cidadão. O cidadão entra lá no site de alistamento online, o mesmo site onde ele se alistou, e ele consegue imprimir o CDI. Só que ele só vai conseguir imprimir o CDI depois que ele pagar essa taxa e depois que ele fizer o juramento à bandeira, que são duas etapas importantes depois que o cidadão é dispensado. Ok? Atestado desobrigado. O que é o atestado desobrigado? É o documento emitido para os brasileiros que, a partir de 1º de janeiro do ano corrente, completem 46 anos de idade. Os documentos necessários para requerer esse AD é a certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade e o comprovante de residência. E aonde que ele vai requerer esse CDI? Ele é gratuito e fornecido pela JSM mais próxima ou quartel, tá? Algum quartel mais próximo, onde você já tenha servido, né, ou tenha trabalhado, você pode também, a primeira sessão lá pode fornecer esse AD. Mas vai na junta do Serviço Militar que esse documento é emitido na hora, ok? Só que ele só vai ser assinado pelo chefe do PRM e talvez o cidadão não consiga pegar na hora, mas um prazo de 10, 15 dias ele consegue pegar esse documento. Aqui tem um formato do documento, tá? Onde vai constar os dados aqui da autoridade que está assinando, que é o chefe do PRM, e o nome do cidadão que é requerente, e a sua identidade e o seu CPF, dizendo que ele está desobrigado com o serviço militar, e aqui fala do amparo, que é o artigo 74 da Lei 4.335, 17 de agosto de 64, que é a Lei do Serviço Militar, ok? Certificado de isenção é um próximo documento, e o que é um certificado de isenção, um CI? Ele fala que serão isentos por incapacidade moral os que estão cumprindo sentença por crime doloso e os que, depois de incorporados, forem licenciados a bem da disciplina do Exército. O portador de deficiência física definitiva notoriamente incapaz. Tá? Então, são 3 casos que vai receber o CI. Por incapacidade moral. Eu tô condenado por crime doloso, estou preso. Você vai ganhar um CI. Tá? Você é isento do serviço militar. Tá? Eu incorporei o Exército, só que eu fiz várias alterações, fui punido e eu não concluí o serviço militar. Eu fui licenciado a bem da disciplina, ou seja, ele foi expulso, né, do Exército. No caso que ele cometeu várias alterações, o seu comportamento caiu de certa forma que ele não conseguiu concluir o seu serviço militar. Então, nesse caso, ele vai ganhar também um CI, tá? E o portador de deficiência física, como eu já falei anteriormente, o B1 e o B2, ele ganha lá o seu CDI, mas o incapaz C, notoriamente incapaz, uma deficiência mental, uma paraplegia, ele vai ganhar o seu CI, tá? O valor desse CI, 460 atualmente, ele deve ser solicitado na JSM, Junta do Serviço Militar, mais próxima do requerente. CDSA significa Certificado de Dispensa de Serviço Alternativo. Tá? Esse CDSA já existe uma lei que ampara ele, tá? Só que ele ainda não foi regulamentado. Ele fala o seguinte na sua legislação, que é o documento fornecido ao cidadão, que por motivos de crença religiosa se negou ao alistamento militar obrigatório e foi dispensado da prestação de serviço militar alternativo. Isso aqui é aquele caso que o cidadão fala que não pode trabalhar com arma, não pode combater, não pode ir para a guerra. Então criaram esse serviço militar alternativo, tá? Só que, como eu já falei anteriormente, ele não foi regulamentado, tá? Então o cidadão ele recebe o certificado de dispensa de serviço alternativo. Tinha esse modelo aqui antigo, só que já tem um modelo novo sobre esse documento. Certificado de reservista. Só ganha o certificado de reservista quem está na reserva, por isso que tem esse nome. Para estar na reserva, você tem que ter servido, tá? Então ele fala que o certificado de reservista é o documento dado aos cidadãos que estão na reserva das Forças Armadas após a prestação do serviço militar inicial. Existem 2 tipos de CR, 2 tipos de certificado de reservista. Primeira categoria é quando o cidadão serviu no período integral em OM ativa, quartel comum, tá? E de segunda categoria quando ele serviu em tiro de guerra, ok? Observação: emitido pelo OM que o cidadão serviu, podendo a segunda via ser solicitado a JSM mais próxima. E aqui é o link para você verificar qual é a JSM mais próxima, tá? E lembrando que a JSM, ela não vai emitir o seu CR, ela vai entrar em contato com o PRM e o PRM vai fazer contato com a OM com o cidadão serviu, para poder emitir essa segunda via.
Aqui tem um modelo antigo, tá? Do como era o certificado de reservista. Hoje em dia não tem mais essa foto, não é mais datilografado. Aqui é mais para fins de curiosidade, tá? Esse cidadão aqui, o Luiz, ele serviu no tiro de guerra e observa que o certificado de reservista dele é de segunda categoria, conforme eu falei aqui ao lado. Então, gente, hoje nós batemos um papo aqui sobre a documentação, os certificados que são expedidos pelo Serviço Militar. Eu espero que tenha sido bastante claro, mas se ficou alguma dúvida, entra ali em comentários e coloca a sua opinião sobre esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, apertar o sininho lá de alertas, que sempre colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Ok, galera? Então, o Bate-Papo se despede por hoje. Um forte abraço a todos aqui. Obrigado pela audiência e fiquem com Deus.